Bom, eu sempre considerei a mentira algo necessário em todas as sociedades modernas, contemporâneas, sociedades antigas, como algo absolutamente necessário para a socialização, né? É muito difícil você manter uma rede de contatos, um networking social, sendo completamente sincero em absolutamente tudo, sobre tudo que você pensa, da exata forma como você pensa, né? Mas eu costumo dividir as mentiras em mentirinhas, mentiras inócuas e mentiras mais graves, mais sérias, né? Mentirinhas são aquelas que você conta sem nenhum, não vai causar nenhum prejuízo para o interlocutor, né? A pessoa pergunta se está bem vestida, né? A pessoa está vestida, na verdade, um pouco cafona, e você fala assim, está ótimo, está bem vestida e tal, e acabou. E tem mentiras que são mentiras mais graves, né? Que possivelmente poderão gerar algum prejuízo a outras pessoas, que vão denotar falhas de caráter, né? Da parte do mentiroso, né? E essas mentiras, quando você é confrontado com mentiras assim, que podem gerar um constrangimento para você, podem gerar prejuízo para você, o seu corpo reage de uma forma específica. E o cérebro também apresenta algumas modificações nos seus padrões de ativação, né? Já é de conhecimento antigo de profissionais que trabalham na área do comportamento, psicólogos, criminólogos, até de alguns investigadores de polícia experientes, né? Acerca de como a pessoa se comporta quando ela está mentindo, né? Acerca de como o corpo da pessoa reage quando ela está contando uma mentira. Existe um esforço muito grande na tentativa de sustentar aquela mentira, e o seu organismo acaba respondendo a isso de forma involuntária, né? Então, sabe-se que, por exemplo, o indivíduo, quando está mentindo, não mantém o contato visual, procura de várias formas tentar convencer aquele interlocutor de que é verdade o que ele está falando. Então existe um excesso de justificativas redundantes, né, na tentativa de convencê-lo, comportamentos com as mãos que denotam nervosismo, com os pés ali, com o pezinho batendo ali, que demonstra que o indivíduo está nervoso, está sob efeito de uma descarga de adrenalina, né, de uma descarga adrenérgica importante, né? O que talvez seja um conhecimento bem mais recente, né, bem mais moderno, seja como se comporta o cérebro do ponto de vista neurofisiológico e neurobiológico quando o indivíduo está mentindo, quando o indivíduo está fazendo um tremendo esforço para sustentar algo que, caso seja descoberta a verdade, vai gerar grande prejuízo a ele. E o que se percebeu é que o córtex pré-frontal é extremamente ativado, a região mais anterior aqui do cérebro é extremamente ativado, no sentido de que há esse esforço mental de criar histórias, confabulações, elucubrações, eventos, histórias até redundantes, na tentativa de convencer o indivíduo do contrário. Por outro lado, existe o medo de você ser descoberto também, né? E as regiões responsáveis pelo medo são o sistema límbico e principalmente a amígdala, né? Não a amígdala da garganta, mas uma região da base do encéfalo chamada amígdala. E a amígdala, em conjunto com outras regiões cerebrais, como o córtex insular, que vai controlar a temperatura corporal, juntamente com o hipotálamo, vão agir em conjunto, né? De forma que, numa situação de medo, você libere essa adrenalina, né? E essa adrenalina altere a sua temperatura corporal, porque a adrenalina tem efeito nos vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos é que controlam a sua temperatura. Bom, a adrenalina ela tem um efeito vasoconstrictor, né? Então, faz a constricção de vasos, diminuindo a temperatura nas extremidades. Sabendo disso, um grupo de pesquisadores da Universidade de Granada, na Espanha, bolou uma técnica, um método bastante interessante de detecção de se os indivíduos estariam falando verdade ou não. Um tipo de detector de mentiras mais avançado, né? Por análise termográfica. Basicamente, eles pegaram 60 voluntários, alguns mentindo, outros falando a verdade, né?
e colocaram diante de um aparelho termógrafo adaptado a uma interface de computador, né? E viram que quando os indivíduos estavam claramente mentindo, né, havia uma diminuição pela análise termográfica da face, havia uma diminuição da temperatura do nariz desses indivíduos, né? Diminuía a temperatura do nariz em cerca de 1,2 graus Celsius. Diminuindo a temperatura por conta da vasoconstricção, que é por conta da adrenalina, né, o nariz tende a diminuir, né? É claro que essa diminuição do tamanho do nariz é imperceptível, mas a diminuição da temperatura é perceptível pela análise termográfica, né? E deu-se a isso o nome de efeito Pinóquio, né? Na verdade é um efeito Pinóquio inverso, né? É um efeito Pinóquio ao reverso, ou invertido, porque na fábula o boneco Pinóquio, quando mentia, o nariz dele crescia, né? E nos voluntários dessa pesquisa, o nariz diminui de forma imperceptível e baixa a temperatura, o que é percebido pelo termógrafo, né? Isso, claro, que suscitou grandes perspectivas da aplicabilidade dessa técnica no campo jurídico, né? Para detectar se indivíduos ali, testemunhas, estariam falando a verdade ou não, uma forma bastante objetiva de se perceber isso, né? Achei bastante interessante, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Será que tudo que eu falei aqui é verdade mesmo? Obrigado e até o próximo vídeo.